Meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. E eu inicio com o meu agradecimento a todos vocês, porque agora em abril nós completamos 4 anos do nosso canal de estudos. Então, sou grato a todos vocês que se inscreveram no canal, que acompanham os nossos estudos. Já são mais de 200 estudos muito esclarecedores no nosso canal. E se você está aqui pela primeira vez, participe conosco, se inscreva também, para que nós possamos dinamizar ainda mais as nossas reflexões a cada sábado. Gente, nós vamos iniciar hoje o estudo com a colocação de um espírito amigo que diz assim: a reencarnação é para o espírito o sol que nasce após uma noite tormentosa, facultando-lhe redenção e crescimento. Então, nós já estudamos aqui no canal os aspectos filosóficos do processo reencarnatório, tá certo? Mas hoje nós teremos um estudo também muito especial que está envolvendo esse tema. É sobre a união do espírito reencarnante ao novo corpo que se forma. Esse é o ponto central do nosso estudo de hoje e vamos então trazer várias questões que envolvem esse tema. A primeira questão que eu trago para o nosso grupo, para o nosso estudo e reflexão, é a questão 344 do Livro dos Espíritos, que diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? Essa é uma reflexão importantíssima e que traz algumas repercussões filosóficas de ordem prática para nós. Em que momento exatamente o espírito se liga ao novo corpo físico? É nesse momento, então, que já há vida, sim. Resposta dos espíritos: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Essa resposta é maravilhosa, profundamente esclarecedora. E o que dizem os espíritos? No momento da concepção, da junção do espermatozoide com o óvulo, ali o espírito então reencarnante, que anseia por uma nova oportunidade de redenção e crescimento, se liga àquele novo corpo físico que está em formação. É um momento extremamente especial e que nos informa os espíritos. Aí sim, já há vida, não é? E aí eu trago alguns conceitos importantes acerca desse momento. A união, gente, é definitiva no sentido de que outro espírito não pode substituir o que foi designado para o corpo. Mas, dizem os espíritos, como esse laço que une o espírito reencarnante ao novo corpo físico é muito tênue ainda, é muito frágil, pode sim o espírito reencarnante recuar diante das provas e expiações que lhe estão designados para a próxima existência. É por isso que, pelo recuo do próprio espírito e algumas vezes também por questões de ordem material, não é? Como os espíritos dizem, que pode acontecer o aborto espontâneo em algumas fases da gestação. Então, o laço é definitivo. Outro espírito não pode substituir aquele que está designado para aquele novo corpo físico, porque há anteriormente um grande estudo na espiritualidade para que aquele espírito habite o novo corpo no seio daquela família que o recebe naquele momento. Outro conceito importante é a anterioridade da alma.
é muito importante a gente saber o que nos ensinam os espíritos, que o espírito já existe. Quem está se formando naquele momento é um corpo físico. Então isso aí, gente, já clareia para a gente uma série de questões e que poderia parecer injustiça divina, algumas aparentes anomalias, tá certo? Então, quando nós conhecemos que o espírito é anterior ao corpo físico, fica mais fácil da gente compreender uma série de questões que se colocam para nossas reflexões. Por que nasce um perfeito? Por que nasce o outro com tantas deficiências? Essas aparentes injustiças são explicadas pela anterioridade do espírito ao corpo que se forma. É um espírito viajor do tempo que já vem trazendo consigo, não é, as suas provas, as suas expiações, pelas escolhas feitas no passado. Outra questão que é importante dizer é sobre a reencarnação compulsória. Acontece, gente, do espírito que, estando na pátria espiritual, se recusa muitas vezes a enfrentar novamente a vida física, onde será testado pelas provas, onde precisará sofrer as consequências das escolhas que fez. Então o espírito, quando está renitente e não aceita reencarnar, a equipe espiritual superior faz então o planejamento e providencia mesmo a sua revelia, esse processo reencarnatório. Como se dá a ligação do espírito ao novo corpo? Gente, esse é o ponto central do nosso estudo, não é? O espírito reencarnante traz consigo o seu perispírito. O perispírito é composto de fluido cósmico universal, uma energia material muito sutil, e está registrado no perispírito tudo aquilo que operou o espírito. Então, as ações que o espírito tomou em existências anteriores, tudo vai ficando registrado no perispírito. E aí, o perispírito, pelo impulso do espírito, transmite aquele novo corpinho que está se formando, esses impulsos, e é por isso que existe a especialização do corpo físico, algumas células se multiplicando, formando os tecidos, os olhos, os cabelos e assim sucessivamente. O perispírito, então, passa a ser chamado de modelo organizacional biológico. E a ciência humana, gente, já vem mergulhando nesses estudos, e os estudos mais recentes fazem com que os homens de ciência humana já contemplem essa hipótese muito palpável de que existe uma espécie de matriz e que eles chamam também de padrão organizador na formação do corpo físico. Então é assim que o espírito reencarnante vai impulsionando o desenvolvimento do corpo físico, que lhe servirá mais uma vez de morada aqui no mundo material, para que ele então, nas experiências da matéria, possa desenvolver-se intelectual e moralmente também. Então o perispírito vai se ligando ao novo corpo físico, molécula a molécula, até que haja o momento em que o espírito reencarne definitivamente, ultrapassado o período da gestação, e como dizem os espíritos, ele passe a contar no número dos vivos, materialmente falando, e como servo de Deus. Então, o perispírito, ele vai trazendo esse modelo de organização para o corpo físico, e veja que o corpo físico, ele vai apresentar então um corpo físico perfeito, ou com algumas dificuldades, que a matriz está onde, gente? No perispírito. Então, tudo aquilo que o espírito vai precisar passar na matéria para o seu crescimento está registrado no perispírito. Então, muitas vezes, o espírito precisará passar por algumas provas, por algumas expiações, e é o perispírito quem traz essas marcas do passado e vai imprimir no novo corpo essas doenças de nascença, essas marcas que o espírito precisa trazer para que possa, nessa nova oportunidade encarnatória, desenvolver-se. Então, como é que o espírito se liga ao corpo? Através do seu perispírito. Então, além de ligar-se ao novo corpo,
O espírito impulsiona o que André Luiz Espírito chama de automatismo orgânico, que é o desenvolvimento padronizado do novo corpo, mas, gente, sem esquecer que as matrizes do perispírito vão sendo impressas no novo corpo físico, tudo dentro do atendimento às leis divinas de justiça e de bondade e dentro da necessidade encarnatória do espírito que chega novamente para essa oportunidade terrena. No intervalo entre a concepção e o nascimento, essa é uma questão, gente, que está no Livro dos Espíritos e é importantíssima, é a questão 351. Kardec questionou, no momento entre a concepção e o nascimento da criança, o espírito goza de todas as suas faculdades? A resposta é não. Vou ler aqui para vocês para a gente não falhar no entendimento. Diz assim, mais ou menos segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo, desde o instante da concepção. A perturbação começa a envolver o espírito, advertindo assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos do que o espírito encarnado durante o sono. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Gente, o que é que acontece? Da concepção até o nascimento, o espírito reencarnante passa por um processo de amortecimento de suas potencialidades. Esquece do passado como um presente divino para que ele possa ter um verdadeiro recomeço. Já estudamos aqui também um tema específico só sobre o esquecimento do passado e a sua importância. E nesse momento da gestação até o momento do nascimento, gente, o espírito também perde as suas ideias, fica como que realmente amortecida a sua consciência. Quando o espírito, então, volta pelo nascimento, que se completa a gestação e nasce a nova criança, à medida em que esse corpo vai se desenvolvendo, é que o espírito, então, vai retomando as suas potencialidades. É isso que nos ensina a questão 352, que diz assim: no momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Gente, é isso. Primeiro, entre a concepção e o nascimento, o espírito vem com a sua consciência amortecida e o corpo então vai se desenvolvendo pelo impulso que o próprio espírito conduziu no início da gestação. As células vão se multiplicando, se especializando, o corpo vai se desenvolvendo, tá certo? E na medida em que o corpo intrauterino vai se desenvolvendo, o espírito vai amortecendo sua consciência. Quando a criança nasce, então os órgãos vão se expandindo na infância, na adolescência, e a cada passo que os órgãos vão se desenvolvendo, o espírito então vai retomando as suas potencialidades e a sua ação vai ficando a cada momento mais presente aqui no mundo material. Então, quando o espírito então reencarna, que acontece o nascimento, pouco a pouco o espírito reencarnante, retomando suas potencialidades, passa novamente a viver no mundo das formas com um planejamento que foi realizado. Então esse estudo, gente, vem trazer para a gente o quanto a justiça divina atua em nosso favor e o quanto há um planejamento muito sério para que a gente possa retornar à matéria. Então, a ciência maravilhosa que nos traz a doutrina espírita, esclarecimentos muitíssimo importantes. Volto a dizer, o estudo que nós realizamos aqui entre 15 e 18 minutos é um estímulo para que todos nós possamos
mergulhar na ciência espírita e tomar mais conhecimento de como as coisas acontecem. Esse estudo é belíssimo, não é? Então, no momento, gente, da concepção, saibamos todos nós que ali já há um espírito designado para ligar-se ao novo corpo que se forma. Então, os pais são levados à pátria espiritual, concordam em receber esses filhos e aí todo um planejamento começa a ser realizado. Então, quando, no momento da concepção, o espírito se liga ao novo corpo físico, a partir daí se estabelece o que chamamos de o milagre da vida, não é? O espírito, então, ligado àquele novo corpinho que está se desenvolvendo, ele então terá a oportunidade, gente, de estar novamente no mundo material, com um planejamento realizado anteriormente. Já estudamos também no canal, por isso que eu sempre digo, mergulhem no canal, tem muito estudo, não é? Que vem, eles se interligam nesses conhecimentos, e aí o espírito se liga pelo perispírito ao seu novo corpo físico, e a partir daí a vida vai se estabelecendo. Lembrando que, nesse momento, pode o espírito ainda recuar. Isso é apenas uma breve revisão do que estudamos, esperando que vocês tenham gostado desse novo entendimento que nos traz a doutrina espírita, o quanto é sério essa organização, a ligação do espírito ao novo corpo, o direcionamento que o espírito dá na formação desse corpo, a importância que ele tem, e sejamos sempre gratos a Deus, que nos favorece com a oportunidade reencarnatória e, como diz Chico Xavier, que em matéria de reencarnação ninguém erra o endereço, gente. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e hoje nós tivemos aqui no nosso estudo um aprofundamento um pouco maior de como é que as coisas acontecem do ângulo espiritual e do ponto de vista material na junção do novo espírito ao corpo que estará lhe servindo de instrumento aqui na matéria. Que Deus nos abençoe. Peço a vocês que, se gostaram do estudo, deixem aqui o seu joinha, tá certo? Divulguem, incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal e participe, gente. Mande aqui suas dúvidas, suas questões, que nós fazemos aquele estudo bacana também de perguntas e respostas. Então é isso. Deus assim o permitindo, próximo sábado estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz a todos.